Olá pessoal, estamos aqui com um vídeo do Registrador Ensina e esse vídeo de hoje vai falar a respeito de partilha. A partilha pode ser feita de várias coisas, né? Um tipo de divisão, você pode partilhar um pedaço, um pão, partilhar um queijo ou partilhar uma fruta. Estamos aqui com uma laranja. Essa mesma laranja, ela pode ser cortada de várias formas. Você pode dividir assim, pode dividir mais uma vez, dividir em 4, ou pode fazer um corte dessa maneira, tendo duas metades, uma inferior e uma superior. Claro que eu não estou aqui para falar sobre fruta. Eu quero levar esse raciocínio para a partilha de bens. Por quê? Porque é muito usual as pessoas dividirem os bens em percentuais. Normalmente tem lá uma meação da pessoa que ficou viúva, também divide aquilo em percentuais em relação aos filhos. Se é um filho, normalmente 50% para a pessoa que ficou viúva, 50% para o filho, ou se 2 filhos, divide esse 50% em 2 partes, ou em 3 partes, então são 3 filhos e assim vai. Só que não é só esse tipo de divisão que é possível. A divisão também pode ser feita a respeito dos valores desses bens e também com relação aos direitos sobre esses bens. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar uma situação em que existam 2 bens iguais. Você pode ter uma pessoa ficar, em vez de 50% do bem A e 50% do bem B, e o outro com 50% também e 50%, você pode ter perfeitamente um ficando inteiro com o bem A e outro ficando inteiro com o bem B. Se esses bens têm o mesmo valor, não há nenhum excesso, não há nenhuma outra tributação, cada um fica 100% de um bem sem nenhum problema. Mas e se for, por exemplo, um bem só? Não tem como ficar como 100%. Pode acontecer o que nessa situação? De você ficar, então, estabelecer um usufruto. Há lugares em que o usufruto vale exatamente o mesmo que a nua propriedade. É o caso, por exemplo, do estado do Paraná. Há outros estados em que essa avaliação é diversa. Você tem um direito valendo 1/3, o outro direito valendo 2/3, como é o caso de São Paulo. Mas para facilitar, vamos falar do caso do Paraná. Se você tem a propriedade plena valendo 100, você pode fazer o quê? Uma divisão, não digamos quantitativa, 50% e 50%, mas é uma divisão qualitativa, em que a parte de cima dessa laranja, digamos assim, dessa propriedade plena, seria usufruto, e a parte de baixo, a nua propriedade. Então, ao instituir um usufruto por ocasião da partilha, você pode fazer com que um tenha 100% do usufruto e uma outra pessoa tenha 100% da nua propriedade. Então, com isso eu quero dizer para você que existem várias formas de fazer uma partilha, não só quantitativa, X% para um, para outro, mas também qualitativa, criando direitos ou soluções, como nesse caso do usufruto e da nua propriedade. Então, isso pode tornar o processo sucessório mais ágil, principalmente, e em alguns casos até mesmo mais barato, tá bom? Essa é a dica que eu quero passar. Procure sempre fazer um bom uso das soluções extrajudiciais para os problemas. Obrigado, até o próximo vídeo.